Existe um velho ditado de que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. O noticiário confirma essa realidade com manchetes relatando que 1% mais rico agora detém mais riqueza do que os 60% médios dos americanos. Nunca houve um tempo, talvez, com tanto interesse em acumular riquezas e, ao mesmo tempo, com tanta insatisfação com a distribuição da riqueza. Se esta é a sua frustração, então, por favor, considere a maravilha da contabilidade financeira do céu e da oferta de salvação de Deus, conforme descrito pelo apóstolo Paulo, guiado, sim, pelo Espírito Santo, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, onde ele diz as seguintes palavras: Pois vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos enriquecesseis. Lutamos para compreender a realidade da verdadeira riqueza. Olhamos para iates, coleções de carros e casas de veraneio, mas ainda nos perguntamos o que realmente significa ser um bilionário. Num sentido muito maior, lutamos para entender a imensidão das riquezas de Cristo. Ele não foi marcado por riquezas em Nazaré, onde ele morou por muitos anos, nem em Cafarnaum, nem em Jerusalém. A enormidade de suas riquezas é exibida no céu. Nossas mentes devem considerar o eterno Filho de Deus e todos os tesouros de sua pessoa eterna, sua onisciência e onipotência, seu poder e sua preeminência em tudo. Se falharmos em entender suas riquezas, enfrentaremos uma tarefa ainda maior para aprender sua pobreza. Muito do que era seu por direito foi deixado de lado quando ele veio do céu a este pobre mundo miserável e pecador. Mas o versículo que lemos no início do vídeo vai mais fundo em sua consideração. Se meditássemos apenas na encarnação do eterno Filho de Deus, esta seria a maior história de riquezas em trapos já contada. Mas, para que nós, pecadores empobrecidos pelo pecado e Satanás, e destituídos, melhor dizendo, da glória de Deus, pudéssemos entrar nas riquezas espirituais, o Senhor Jesus teve que condescender ainda mais, até a profundidade da morte na cruz. Paulo escrevendo, ou melhor dizendo, escrevendo, mas sim descrevendo a pobreza da cruz de maneira mais famosa, quando escreveu aos crentes em Filipos, ele disse: Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, está no livro de Filipenses, ou na carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Nossas mentes podem falhar em compreender a imensidão de suas riquezas, das riquezas de Cristo e a incongruência de sua pobreza, mas nosso versículo do início do vídeo fala da certeza de conhecer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós podemos conhecer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como os crentes em Corintos, a quem Paulo escreveu, afirmou. Conhecer a sua graça é conhecer a salvação.
pois vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, embora fosse rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos enriquecesseis. Para Timóteo, Paulo descreveu sua apreciação da graça de Cristo, dizendo: "E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus." Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso está em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 14 e 15. O homem mais rico vivo na Terra hoje, Elon Musk, expressou seu desejo de um dia morrer no planeta Marte. O homem mais rico do céu tem um desejo muito maior para você e por você. A razão da pobreza de Cristo no mundo e sua morte de cruz é para que depois da morte você desperte no céu para desfrutar das riquezas com Ele por toda a eternidade. Lemos na Bíblia que Deus é riquíssimo em misericórdia. Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas de pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Note, a salvação de Deus é algo de graça para nós, porque Cristo pagou o preço. E ela é recebida pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu acabei de citar Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao 9. O Senhor Jesus Cristo disse: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um." Termino este vídeo com uma pergunta do Senhor Jesus. "Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma?" Mateus capítulo 16, versículo 26. Você que me ouve não pode deixar que as coisas da vida, as coisas seculares da vida, as coisas familiares, lhe roube todo o tempo durante a sua permanência aqui na Terra, a ponto de você nunca parar para pensar que você precisa de algo muito maior e melhor do que as coisas neste mundo podem lhe fornecer. O mundo é cercado de tristeza, mas também no mundo podemos encontrar momentos de alegria. Mas enfim, seja as tristezas ou as alegria, a pobreza ou a riqueza, na hora da morte, tudo fica aqui. Mas Paulo fala da graça de nosso Senhor Jesus ao vir neste mundo para nos preparar para a eternidade. Portanto, ele veio preparar uma obra para nossa salvação. Por meio da sua morte na cruz, ele derramou seu precioso sangue. O justo padeceu no lugar dos injustos para nos levar a Deus. Você não pode deixar esse assunto nas mãos de outra pessoa.
Você precisa da salvação que ele veio preparar. E como eu já citei neste vídeo, esta salvação é de graça para nós. É fornecida por Deus, é garantida por Deus. E ela é recebida pela fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara quanto a este assunto. A Bíblia responde para todos aqueles que desejam realmente ser salvos, como podem ser salvos. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Você pode ler esta história, onde tem esta mensagem interessante, em Atos capítulo 16. E você também pode entender e compreender e ter a certeza da sua salvação.